Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Brasil e Espanha que se enfrentaram hoje em um amistoso e um jogo que termina 3-3. Não dá para reclamar de falta de entretenimento, mas é um jogo que vem com polêmicas, dois pênaltis bem mandrakes ali para a Espanha, né? Para não falar outras palavras, não foram pênaltis, né? O Lamine Yamal para mim simula. Para mim aquilo ali dele, se você vê o lance antes do contato com o João Gomes, ele até existe, o Yamal já tá pulando e já tá simulando a queda. Aquilo ali para mim é cartão amarelo pro Yamal, por simulação, né? Eu acho que a falta do VAR nesse jogo foi patética, mas foi acordada entre as entidades, né? A entidade espanhola pediu a não presença do VAR e a CBF acatou, e é por isso que esse jogo ganha contornos polêmicos. Ainda teve o pênalti no Carvajal, isso pra mim, eu não sei se é pior, né? Porque lá ele tem a simulação, ali é um contato, pra mim, natural, e aí o Carvajal cai e o cara marca o pênalti. Pra mim, patético, mas eu achei o primeiro pior. Eu achei o primeiro pior, porque é uma simulação, isso me irrita mais. Mas de qualquer maneira, assim, a Espanha complicou a vida do Brasil. Nem toda a seleção é treinada pelo Southgate, então vai exigir mais do técnico, né? O Dorival, em 2 semanas, consegue dar um nó tático no Southgate, 2 semanas de trabalho, uma, né, melhor dizendo, consegue. Mas a Espanha já é uma seleção que desde o Del Bosque trabalha esse tipo de jogo, né, de uma construção de jogadas mais lenta, com um time tentando controlar a posse de bola quase que o tempo todo. E recentemente esse estilo não tem dado tanto resultado positivo por vários motivos. E para mim tem muito a ver com o meio-campo, né? Porque a Espanha em 2010, quando é treinado pelo excelente Vicente Del Bosque, o cara ganhou a Eurocopa, ganhou a Copa do Mundo de 2010. Esse cara ganhou 2 vezes. 2008 era ele, agora eu não tô lembrando se 2008 era o Del Bosque, mas 2012 era. Mas aí ganhou 2 vezes a Champions League, é um técnico de muita história, né? Mas vale lembrar que em 2010 o Del Bosque tinha um meio-campo com nomes como Cesc Fábregas, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta. E ainda tinha mais gente, Davi Silva, entre outros nomes. Então, assim, Busquets também. Eu não sei se o Busquets já era titular naquela época, mas só pra você ter ideia da qualidade do meio-campo para titulares e reservas. Era um negócio fora de série, assim. Não lembro recentemente de um meio-campo melhor do que esse, né? E com esse meio-campo você controla com facilidade jogos, né? Você distribui jogadas com mais facilidade, né? E a gente viu ali uma Espanha que foi intragável até 2012 e em 2013 começou a perder o curso dela. Não sabemos porquê, mas o mundo das seleções tende a ser mais misterioso, né? Tipo, a Alemanha de 2018 é difícil de explicar, como com a seleção que vinha numa fase tão boa, desmoronou daquele jeito, até hoje não consegue se recuperar, tem um resultado bom ou outro, mas em um contexto geral não é sombra da seleção que constantemente ia longe nas Copas, ia conseguindo ali semifinais, até chegar a decisões. Então assim, o mundo das seleções é assim, e a Espanha faz esse jogo com mais posse, tem um Rodri, né, tipo eu falei dos meio-campistas antigos, tem que dar um crédito ao Rodri, que talvez seja ali o melhor meio-campista da atualidade, né, defensivo sem dúvida, né, como volante, não há um volante melhor que o Rodri atualmente, mas a verdade é que ele sozinho não vai carregar o piano. Então, assim, ele pode ajudar na questão ofensiva, nas defesas, tem um chute poderoso, acabou sendo beneficiado pelos 2 pênaltis e marcou seus 2 gols, mas de qualquer maneira é um jogador impressionante, né? Mas, como eu disse, né, é uma seleção espanhola mais incompleta, o que dá margem para o Brasil conseguir machucar. Eu acho que o que dá pontos para mim, pro Dorival, primeiro tempo foi horrível, a gente até ganhou um gol de graça ali, porque o goleiro da Espanha resolve sair jogando mal, e o Rodrigo consegue um belo gol por cobertura, e créditos ao Rodrigo, belíssimo gol por cobertura. E assim, no segundo tempo ele faz mudanças, coloca o Endrick, que a gente vê uma melhora muito boa. Eu acho que a seleção tem que jogar com referência. Eu não gosto dessa ideia de um jogador só com 3 pontas, né, um vir com um falso 9. Eu acho que é bom ter um jogador referência no ataque, porque assim, a Argentina, por exemplo, consegue fazer esse negócio de jogar sem centroavante, porque eles têm o Messi. A gente não tem um cara do nível do Messi atualmente. E vamos ser sinceros, há quanto tempo a gente não tem um jogador deste calibre, né? Tipo, eu acho, o Messi ainda sempre teve uma prateleira acima do Neymar, por exemplo. Então, o Messi, ele consegue fazer esse tipo de esquema funcionar. Mas quando não tem um jogador tão diferenciado quanto ele, eu acho que é importante ter um homem referência, um jogador ali que esteja na área, atrapalhando a vida dos zagueiros. E quando um ponta tá ali, você vê claramente que ele machuca menos zagueiros. E o Endrick pode não ser um jogador ainda tão maduro, tudo isso. Maduro no sentido de evoluído já no auge do seu futebol, mas ele já é um centroavante bom o suficiente para entender bem essa questão da movimentação e atrapalhar a vida do sistema defensivo da Espanha, que já teve nomes bem melhores do que atualmente, né? E assim, o Brasil, para mim, o grande problema está na defesa. Laterais que não são assim, não são Roberto Carlos e Marcelo, só para deixar claro, Roberto Carlos e Cafu, para deixar a época melhor. Então assim, não é
nesse nível. E também na questão dos zagueiros, né? O Brasil tem hoje o Beraldo e o Fabrício Bruno. É assim, vocês podem não gostar do Marquinhos, mas eu ainda acho que ele tá acima desses caras, e o Thiago Silva também nem se fala. Então o Brasil vai ter que esperar a maturação desses caras, eles evoluírem para ver o quão longe eles podem chegar. De resto, gostei do Bento, achei que a atuação do meio-campo do Brasil foi interessante. João Gomes, que destoou um pouco negativamente hoje, acho que o André entrou bem no lugar dele. E assim, né, o ataque, o Vinícius Júnior apagado, né, o Rafinha também. Acho que os pontas não se tiveram bom destaque hoje, mas de qualquer maneira, o Brasil melhorou no segundo tempo, bons ajustes foram feitos, o Brasil voltou com uma postura diferente, mais efetivo, machucando mais. Isso tem que dar o crédito ao Dorival, porque isso não tinha com o Diniz. O Diniz não era um bom técnico nesse aspecto de ajuste, nunca foi, não sei se vai ser um dia, ele ter essa maturidade de entender quando ele vai precisar abrir mão dos preceitos dele para sair da zona de conforto e conseguir a vitória. Eu acho isso ainda um grande problema do Fernando Diniz. E o próprio Tite nunca também foi o cara do hiperajuste tático, né? Ele é um cara que, por exemplo, morreu abraçado naquela formação desconjuntada de meio campo contra a Croácia. Vamos ver agora aí com o Dorival se vai melhorar isso. Eu ainda tenho meu pé atrás, acho ele um técnico inferior ao Tite, mas talvez as qualidades dele sejam o que o Brasil precisa, nunca se sabe. O futebol de seleção é imprevisível, a gente ainda tem muito que melhorar, mas a amostra para os 2 primeiros jogos é positiva. Eu acho que o Brasil tem condições de ser competitivo, mas o quão competitivo só o tempo vai dizer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.